Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Jordão. Esse quem é o Dexter. Você está no canal Vida em Pedaladas. E hoje eu quero ler no livro do apóstolo Tiago. Aqui. Quero ler o capítulo de número 1. E refletimos junto sobre a carta do apóstolo Tiago. Né? Vamos lá? Vamos iniciar? E nesse capítulo número 1, nós vamos tratar de servo. Então, vamos tratar de pessoas que, além do conhecimento das, das suas cartas, alguns dizem que é irmão de Jesus, mas ele ele introduz a carta dele no capítulo número 1, uma das coisas mais lindas que ele trata, ele se colocando como servo, ou seja, ele podia dizer, eu sou apóstolo Tiago, sou irmão de Jesus, eu nasci, é, eu sou formado na escola tenho curso superior, eu sou pastor, eu sou. Não, ele diz eu sou servo. E aqui ele entra na carta do apóstolo Tiago dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele se trata como servo. Falando às 12 tribos. Ele diz assim, ele fala sobre, nesse livro, além de servo, de humildade, ele trata do segundo tópico que fala sobre paciência e sensatez. Meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria, sede submetido às múltiplas provas, pois sabeis que, ao ser provada, a fé produz paciência. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, tende por motivos de grande alegria serem submetidos às múltiplas provas, pois sabeis que ao ser provado, ou ser provada, a fé produz a paciência, e a paciência torna a obra perfeita. Né? Nesse capítulo nós podemos tratar sobre a provação. Nós temos dias de provação, nós temos dias de batalha, nós temos dias de insônia, nós temos dias de luta, nós temos dias complicados. Mas ele diz que tenha bom ânimo, ou seja, o que é um ânimo? Um ânimo é você se recompor. É quando a gente levanta de manhã, a gente tem o hábito de lavar o rosto, acordar, outros tomar o seu café, outros vão para a academia, tomam o seu suplemento, né? Outros tomam o seu energético, outros tomam um analgésico, porque as dores são muita insônia, mas ele fala que nos alegra, como Jesus ensinou, né? No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. E no capítulo de número 1, ele trata sobre paciência e sensatez. Ou seja, você ser paciente e ser sensato. Agora, nós sabemos que é uma fórmula difícil, né? Que é a paciência.
Eu estou lendo aqui com vocês, como eu estou lendo, não reli, não, eu estou lendo, fazendo minha leitura diária, na real. Não estudei assim, não tirei uma mensagem, já preguei várias vezes, livro de Tiago, preparei mensagem, né, mas aqui eu estou lendo, fazendo uma leitura diária. Ele diz assim, a fé produz a paciência, né? E a paciência torna a obra perfeita, com calma, com sabedoria, né? Se alguém de vós não tem sensatez, se algum de vós não é sensato, não tem essa sensatez, peça, né? Se alguém de vós não tem sensatez, que você peça a Deus. É interessante, no livro de Tiago, que ele ensina que se você não tem, se você é pavio curto, se você é conhecido como aqueles 5 minutos, ele fala aqui, sabedoria, peça a Deus que vos dá liberalmente, ou seja, peça a Deus que dá todo generosamente, ou seja, Deus dá sabedoria aos seus filhos, né? Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Ele está falando de paciência e sensatez. Tiago ensinando isso. E ele entra e introduz como servo, ele não, ou seja, para servir. Ele não entra como mestre, ele não se trata como apóstolo. A credencial dele é de servo, né? Simples, né? Uma vida simples, porque Deus dá tudo. Vem aqui. Desta aqui, nós vamos sair daqui a pouquinho desta. E disse, nós já vamos daqui a pouco, vai dar um tempinho, deixa eu. Assim aqui, ó. Aqui, ó. Alguém tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Quem tá aqui? Então, ele fala, peça, porém, com fé, né? Se não tem sensatez, peça a Deus, ou seja, ora, se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não censura, e será dada. Se alguém está faltando alguma coisa, peça a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, né? Peça a Deus sem duvidar. Ele diz aqui, mas Deus dá a todos generosamente, sem discriminação, e lhe será concedida. Mas que peça confiante, sem duvidar. Quem duvida é semelhante às ondas do mar sacudidas pelo vento. Interessante, né? Pela região ali de Tiago, o mar Mediterrâneo, ele trata bem sobre mar, vento, embarcação, ele trata muito esse assunto. Ele diz, pensa, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar que são agitadas pelo vento, você vai de um lado para o outro, ou seja, ela vai rolando, vai dobrando, né? Peça com fé. Vou terminar logo isso aqui para eu poder sair com desta. E diz assim, não espere obter nada do Senhor, homem dividido, instável em todos os seus caminhos. Ou seja, como que ele está dizendo aqui? Não pense que aquele que duvida do Senhor, aquele que anda em dois pensamentos, ele diz assim, o homem vacilante,
Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, ele é instável. Tiago trata aqui uma coisa de instabilidade. Instabilidade. E o que o Tiago está tratando aqui de instabilidade é um dos maiores, um dos grandes, ou seja, uma das grandes dificuldades de todo, em todas as áreas de relacionamento, de trabalho, de tudo. Pessoa instável, né? Pessoas que andam pelo vento, pessoas que andam pela. Não procura ter informação, não procura conhecer, né? A Bíblia deixou para todos e a gente não analisa a Bíblia, né? As pessoas não querem questionar, não. Você tem o direito de questionar, você tem direito de ver a informação, de ouvir a informação, de escutar a informação, de processar a informação e de julgar a informação, né? Por isso que a luta, ela vem no campo das ideias. Nós discutimos ideias, não pessoas, não cada um tem. Então, no campo das ideias. Mas aqui o Tiago, ele é bem, ele diz assim, né? O, o- aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada por um outro, é levada pelo vento. Ou seja, um fala uma coisa, ele absorve. O outro fala, ele já desfaz aquilo que ele fez. Tem gente, a gente conhece pessoas assim, né? Então, em todas as áreas, ou seja, gostos diferentes. Se a pessoa se tivesse só um modelo de carro para todo mundo, vamos supor, só existe um tipo de carro para todo mundo, um tipo de moto para todo mundo, um tipo de veículo para todo mundo. Um carro que para um não gosta de uma marca, o outro gosta, o outro convive com a marca, o outro com a outra marca. Então, gostos, né? Então, o Tiago está dizendo aqui aquele que é levado. Então, tem pessoas assim. Tem pessoas que são levadas pelo vento, são levadas por informações que ele ouve, ou seja, ele não processa, ele ouve e repassa, né? Ele faz um trabalho terrível, né? Em todas as áreas, profissional principalmente. Por isso que hoje nós temos uma dificuldade grande no mundo, na questão religiosa, nas empresas, porque nós somos ensinados muitas das vezes que nós como cristãos que Deus está sempre no controle, que Deus, nós somos filhos de Deus, que Deus cuida de nós e tal, tal. E ainda nós causamos imprudências, nós achamos o direito de fazer imprudências em nome de Deus, porque Deus não falou nada disso, né? Nós somos às vezes irresponsáveis, porque nós achamos que primeiro é Deus. Não. Primeiro vem a, no mundo espiritual. A igreja tem primeiro. Você tem a sua família, o seu trabalho, o seu lazer, a igreja. Né? E tem gente que mistura tudo. E tem muita dificuldade. Ele é levado para vários ventos. E Tiago está dizendo assim, né? Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, ou seja, que oscila, vacila, é, inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa é uma pessoa inconstante. Uma pessoa que você fala com ele de manhã, ele tem uma palavra, você fala depois, ele tem outra, você fala à tarde, ele tem outra, você fala à noite, ele tem outra. Ele fala uma coisa e outra. Os antigos, né, tinha aquele negócio do fio de barba, né? Então, nesse texto que nós estamos tratando sobre paciência, de sensatez e de fé, de perseverança, ou seja, de dependência de Deus, mas de constância. Porque é difícil você estar com uma pessoa instável. Uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, às vezes ele está com os filhos, ou está com a esposa, ou está com a namorada, está com a noiva no shopping, está num trânsito, ou está em algum lugar, ou está num aniversário de família, ele é inconstante, ele briga, ele xinga, ele não sabe se autocontrolar, ele é inconstante, ele ouve, aí estraga um aniversário, estraga um final do ano, estraga uma viagem,
porque tudo dele, né? Então, quando Jesus diz assim, se alguém bater na sua face, ofereça a outra face, né? Ou seja, aquele que bate nessa face do lado esquerdo é uma pessoa agressiva, uma pessoa arrogante. Então, você oferece a face. Qual seria uma outra face? Você oferece você oferece a sua mansidão, a sua misericórdia. Então, aquele que vem com, 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 com arrogância, com inconstante, aquelas pessoas que vêm, você oferece mansidão, você oferece amor, você oferece misericórdia. A outra face se chama misericórdia. Agora, é fácil você dar misericórdia para quem é o agressor, para quem é arrogante, para quem é ganancioso, para quem é defraudador, para quem. Não é fácil, mas aqui Jesus ensinou, deu uma outra face, ou seja, que ele troca a arrogância por amor, né? Troca a ganância por misericórdia. Então, quando alguém bate, ou seja, não seja igual a ele, não devolva a ele aquele que ele deu a você, vire a face da misericórdia para ele, né? Dê amor a ele. E tem pessoas inconstantes, são uma dificuldade muito grande no mundo espiritual e familiar. Inconstantes, pessoas que não é por causa de uma bebida, às vezes não tem um controle de uma bebida, não tem um controle de um algo, mas às vezes ele é agressivo assim por si só, ele tem esse temperamento. Então, você tem que se controlar. Se você tem um temperamento agressivo, você não vai jogar, não vai no jogo de futebol, você não vai numa festa, você não consegue se controlar, não consegue se conviver. Você retira, né? Olha, essa aqui eu não vou, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, né? Então, inconstante. Mas, irmãos, mas o irmão de condições humilde gloria-se na sua exaltação. Né? No versículo número 9. Né? O irmão humilde se gloria de sua exaltação, e o rico gloria na sua humildade, pois passará como a flor do campo. Ele está dizendo aqui coisas passageiras, como está em Eclesiastes 3, né? Mas o irmão de condições humildes gloria-se na sua humildade, na sua exaltação, naquilo que, na sua porção. E o rico no seu abatimento, o rico na sua humildade, né? Porque, porque passará como a flor da erva, ou seja, tanto o rico como o humilde, os dois passarão como a erva do campo. Agora, a pessoa pode ser humilde e pode ser arrogante, a pessoa pode ser rico e pode ser misericordioso. Então, quando você não desfralda, você não usa a pessoa como escada, você não suga a pessoa, você não, 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 não tira, né? É a mesma coisa do pescador, né? Ele vai no rio, ele pesca um peixe. Ele pesca para a sua sobrevivência, para a sua alimentação. Agora, para que ele vai tirar todos, pescar 100, 200 quilos para poder jogar fora? Por que não deixa no rio, né? Ou seja, o rico é aquele que tem a sua riqueza e que merece ter as, as suas coisas, mas que ele não cresce tirando, sugando, aproveitando, né, como se fosse aquilo fosse um meio, que fosse uma maneira dele existir, né? Pode usufruir de tudo e ajudar, isso é muito importante, né? Por isso que Deus deu sabedoria, dá riqueza, cada um na sua porção. Porque perece são murchas também, pois o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja simples, né? Se você tem saúde, se você tem capacidade, se você investiu, se você tem um dom, se Deus deu sabedoria, e você carregar bens, mas ele fala sobre um pouco de humildade. Nós já vamos já.
Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Já precisa se suportar a provação? Né? É como a comporta que está prestes a estourar e você a colocar sua força ali, da onde você não tem, suportar, ou seja, a provação, aguentar o peso da aprovação. Nessa outra versão aqui, renovada, está dizendo assim: feliz o homem que suporta a prova. Passar pelas provas. Porque, meu irmão, minha irmã, nem todo dia é dia de vitória. E também, nem todo dia é dia de derrota. Nem todo dia é dia de luta. Tem dia que... É por isso que eu tenho uma mensagem que fala sobre a performance. O título da mensagem é performance, ou seja, tem dia que você está indisposto, indigesto, mas você tem que ter a sua performance, não vai ser a mesma, né? Tem dia que você levanta disposto no trabalho, disposto para a academia, disposto para os seus afazeres, mas tem dia que você levanta porque você é obrigado a fazer, é obrigado aquilo ali. Então aí você tem que fazer a sua performance, mas não vai ser a mesma, mas você vai fazer e outro dia você vai estar bem e as coisas vão dia a dia. Nós passamos como a erva do campo. Nós estamos aqui e amanhã nós não estamos mais. Bem-aventurado como que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Né? Depois que você é aprovado, depois que você recebe passa pela luta, você fica calejado naquilo, né? Você adquire um expert naquilo, né? Você vê seus filhos, não tem como, né? Às vezes nós temos os filhos e ele, ele viu a nossa vida, a nossa trajetória, mas às vezes às vezes tem coisas que a gente orienta, tem coisas que ele aprende com a gente, mas tem coisas que não vai adiantar, ele vai ter que passar, porque ele precisa ser provado naquilo e adquirir experiência. E assim, dia a dia, gerações e gerações, até a volta do Senhor e a volta disso tudo que nós estamos vivenciando. E nós viver cada dia a dia. Cada dia no seu dia. Depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Prometeu aos que confiam no Senhor. Prometeu naqueles que buscam o Senhor. Eu tive nós estamos passando por um processo, você que está entrando na vida pedalados agora, você que está, né, entrando nessa altura dessa mensagem, um processo com a minha esposa Gilmara, nos outros vídeos ela vai estar aqui participando, e eu estive no advogado, que precisa de um remédio, e esse remédio é caro, custa R$ 47.000 uma caixa que dá por mês. E ele se esforçando, né, dentro da sua capacidade, da sua formação, da sua preparação, da sua experiência, se esforçando para aquilo, mas tem diagnóstico, tem relatório. Eu disse para ele assim: olha, a gente tenta, busca os meios, tenta de todas as maneiras, tem os relatórios, tem os atestados, né? Os diagnósticos, as chapas, tem tudo. Agora, nós temos que depender de Deus, porque vai depender daquela juízo, daquele juiz, naquele dia que ele está, dele dar essa, aprovar, né, dar essa liminar, o outro reprovar. A gente entende, ou seja, eles lê relatório. E nós, agora, a gente olha pelo relatório, a gente lê relatório. Agora Deus, além do relatório, ele lê o nosso coração, né? E seja a vontade de Deus, porque se nós dependemos do juízo, da juíza, se nós dependemos do médico A, do médico B, do remédio A, do remédio C, nós,
certamente nós não estaríamos aqui para contar essa história. Depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam, ou seja, e como amar a Deus? Né? Eu também tenho uma mensagem que eu falo sobre de Jacó, que fala: você brigou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Brigar com Deus, eu já briguei, brigo às vezes. Né? Quem que não briga? Quando a gente, o Espírito Santo, Deus fala algo, Deus usa alguém, fala com a gente, naquela nossa ignorância, aquela coisa, e a gente briga às vezes com Deus. Isso é brigar com Deus, mas nós amamos a Deus e Deus sabe desse amor. Né? É como os filhos, Deus sabe. Então, ninguém sendo tentado, né? Aqui, ninguém sendo tentado, ninguém na tentação diga que Deus o tentou. Ou seja, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém lhe tenta. O que vai tentar a Deus? E Deus vai tentar alguém se ele criou tudo? Né? Se Deus formou tudo. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente olha para os rios, olha para as aves, olha para as pessoas, né? A gente, cada um tem um jeito, mas eu acho bonito aquela parte quando Jacó ele volta da sua saída do seu lar, que ele volta para encontrar com seu irmão Esaú, e ele fala uma frase tão linda que toca no meu coração. Ele diz assim: eu tenho visto na sua face a face de Deus. Ou seja, já pensou você ver Deus na vida do irmão? Meu Deus. Às vezes, mas o irmão, mas você vê Deus na vida dele, né? Vê Deus na vida dela, sabe? Essa é outra face da misericórdia. Então, é difícil para nós vermos Deus na vida das pessoas, mas ele disse: eu vejo Deus na sua face. Já pensou olhar, né? Às vezes olhar para minha esposa, vejo Deus na vida dela, olhar para meus filhos, olhar para o meu irmão, olhar para o meu irmão que está na luta, olhar para aquela pessoa que está às vezes desabrigada, desorientada, e ver Deus na vida dela. Né? São semelhanças, são imagens e semelhança de Deus. Então, se eu for lutar contra o meu irmão, se eu for querer destruir o meu irmão, eu vou destruir a mim mesmo, porque nós somos filhos, nós somos criação de Deus, ou seja, então, nós somos seres humanos. Então, se eu dizer assim, eu não acredito na humanidade, eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar na humanidade, eu não existo. Se eu não acreditar na humanidade, como posso existir se eu não acredito na humanidade? Então eu não existo. Né? E ele diz aqui, cada um, porém, é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria consciência. Né? Aqui diz assim, ó, Deus não tenta ninguém, né? Cada um é tentado pelo próprio desejo que o arrasta e seduz. Está entendendo? A gente podia fazer uma simulação. Esse vídeo eu não quero que fique muito longo, que eu tenho aqui um danado aqui, que está uma benção minha aqui, ó. Não é danado, mentira. Que eu tenho que dar daqui a pouco passeada. Ninguém é tentado, diga que Deus é tentado, mas ele diz aqui, ó, cada um é tentado pelo próprio desejo que o arrasta e o seduz. Então, eu tenho o meu lado fraco, meu lado vulnerável, meu lado até detestável, o meu lado, né? Eu disse assim,
ontem para minha esposa, disse, olha, eu sou uma pessoa muito conversa, conversadora, eu sou uma pessoa que dou muita atenção nas áreas que passei, onde que sempre fui muito atencioso, gostei de ensinar e tal. Né? Nos últimos dias a gente passa por um problema muito complicado, mas quando me vê muito fechado, muito parado, muito travado, porque eu não estou no dia bom, porque eu sou uma pessoa muito dada, e quando eu estou muito retraída, é porque eu não estou muito bem, né? E, e diz assim, ninguém é tentado, ele fala aqui, né? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. E tratando esse assunto de conversação, e a gente conversa, experiência, a gente troca essa experiência. E falando com um certo, conversando com uma certa pessoa que tem um temor, não acompanha, não é frequente, não é membro, mas é uma pessoa que acredita em Deus, né? E, e ele falou um fato que me desarmou, Ele disse assim, olha, Jordão, cada um tem o seu ponto fraco. Eu tenho o meu ponto fraco. E meu ponto fraco é esse aqui. Uns têm um ponto fraco voltado para o dinheiro, outros têm um ponto fraco voltado para uma coisa de vício, de contrário, disso, daquilo outro. Então você tem que saber reconhecer o seu ponto fraco. E o meu ponto fraco é esse. Então eu conheço o meu ponto fraco. O meu ponto fraco é esse. Eu achei interessante porque ele estava falando das nossas vontades, ele estava falando que cada um ele é tentado pelo seu desejo, ele é tentado pelas suas vontades, aquilo que ele gosta, né? E, ou seja, cada um é tentado pelo seu próprio desejo que o arrasta e o seduz. Então, se nós sabemos dessa dificuldade, nós nos policiamos, né? Se a pessoa não sabe beber, não vai beber. Se a pessoa cada um tem que ser policiado. E aqui Tiago fala sobre paciência, sobre sensatez, mas ele fala também sobre tentações, fala sobre provações, fala sobre a alegria da vida nesse embaraço de dia, dos nossos dia a dia, mas fala sobre nós sermos pacientes, ter autodomínio nos dias de luta, nos dias de provação, que nós sejamos pacientes, que nós reconheçamos aquilo que nos seduz, né? Então, vamos supor, é, eu não gosto de shopping, tá no shopping, né? Mas tinha um azar em São Paulo, vamos por exemplo, uns tem que falar que tem pessoas que gostam disso, gostam daquilo, outros gostam de comprar roupa, outros gostam de comprar aquilo, outros gostam de comprar isso, outros gostam de comprar aquilo, a mulher gosta de comprar sapato, e nem eu tenho um gosto por sapatos, né? Então, se eu for numa loja de sapato, principalmente que a gente via sapatos artesanais, aquelas coisas assim, eu tenho uma paixão por história, de estar, né, de estudo, e tem pessoas que têm uma paixão por outra. Então, agora imagina só, eu estou dizendo para mim, eu saio com uma pessoa, eu estou relacionada com uma pessoa que gosta de shopping, eu gosto de sossego, eu gosto de lugar parado. É complicado. Então, se eu vou no shopping, eu vou um movimento. Aí, de repente, eu preciso ir no shopping porque ela precisa do movimento. Eu já gosto de um lugar mais sossegado. Ela já não gosta daquele lugar que eu estou. Então, como é que a gente faz? A gente pode ir no shopping. Então, se ela vai fazer os afazeres dela que tem que fazer, olha, eu vou ficar aqui na lanchonete esperando, aqui na praça de alimentação, eu te espero. Ela faz o dela, você fica ali, você medita, lê um livro, toma um café, um suco, um lanche, ou quando chegar, se lancha, tá, e volta embora. Ou seja, os dois fizeram, cada um, né? Mas cada um tem um desejo, tem uma vontade, tem uma queda para certas coisas, aí de policiar. E Tiago fala que Deus não atenta a ninguém, Deus não, o, o, o diabo é a nossa concupiscência, é o nosso desejo que leva a nós
né? E às vezes o diabo leva a culpa. E diz assim, então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, né? Ele diz aqui, ó, depois o desejo concebe e dá luz ao pecado, e o pecado amadurece e gera morte. Então quando a gente sabe daquilo, conhece aquilo, sabe da nossa fraqueza, sabe dos nossos defeitos, e a gente cede aquilo, a gente gera aquilo. Então, os nossos antigos diziam, os nossos pastores diziam, olha, você não tem condições de você proibir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Você não tem como impedi-los deles voarem. Mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça, né? Então você não pode impedir que eles voem em cima, mas você pode impedir que ele venha a fazer ninho. E às vezes, quando nós consumamos isso, aí gera a morte no sentido espiritual, estrutural, familiar e de transtorno que aí né? Tem pessoas que, empresário que carrega muitos bens e às vezes por um vício, por alguma coisa, ele acaba perdendo tudo, né? Porque tem um desejo que precisa ser administrado. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Você percebeu que Tiago fala do alto, do alto, do alto? Nós vamos ler em todos ele falando do alto. Ou seja, perfeito é só Deus. Por isso que a gente fala, vem o reino de Deus, o reino de Deus na terra, vem o reino de Deus até nós, né? Por quê? Porque Deus é perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, não existe mudança. Não vos enganei. Toda dádiva e todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes, não sujeito às fases nem período obscuro, ou seja, não há sombra de variação. Deus não tem como. Não tem como Deus. Se você busca, se você pede para Deus, se você se pede orientação, se você. Não tem como. Não tem como você se perder. Porque, porque o dom perfeito vem de Deus descendo dos pais das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Se você tiver algum lugar que estiver meio nublado, se estiver com dúvida, se estiver com uma pensativo, reflita, para, pensa e volte. Analisa, conversa. Não faça coisas nas dúvidas, não faça coisa duvidando, né? Não faça coisa que você não tenha certeza. Vamos concluir? Própria, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias da sua criatura, ou seja, nós fomos primeiro, fomos a criação, fomos criados pela sua mão, né? Semelhança dele, né? E aqui eu quero parar por aqui, depois a gente volta na segunda parte que fala sobre a prática da palavra de Deus, né? Que fala sobre ouvir, falar e cumprir. Aí a gente volta no segundo oportunidade, tá bom? Um abraço, fique com Deus, que Deus vos abençoe.